Olá, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Hoje é a nossa primeira aula de astrologia e eu vou então trazer a astrologia juntamente com a psicologia, a mitologia e também os insights que eu recebo através dos meus estudos e através do meu autoconhecimento. Então, nessa primeira aula, eu vou trazer na primeira parte um pouco sobre os arquétipos, a importância da gente saber o que são os arquétipos e a importância da gente saber dos arquétipos que está relacionado com os planetas e, consequentemente, com o nosso mapa astral. Quando a gente consegue compreender que o mapa astral ele traz todo o ensaio da minha vida, a gente pode compreender melhor os fatores que vão, então, trazer as experiências e, consequentemente, eu posso ter melhores ações para ter melhores resultados. Então, a gente vai começar falando sobre os arquétipos. Os arquétipos, então, são princípios universais. Ele é uma força que afeta, é uma força que move, é uma força que faz com que a gente tome determinadas ações. O arquétipo expressa, então, impulsos e imagens que estão tanto dentro da gente como externamente. A gente pode, então, começar a compreender que esses arquétipos falam da força universal, fala de uma mente universal. Uma coisa que é interessante é o que? A gente tem os 10 arquétipos da astrologia que corresponde aos 10 planetas. E cada planeta está relacionado com uma função. Essa função é desempenhada por uma ação. A gente tem um planeta relacionado com relação à alegria. A gente tem um planeta relacionado com a expressão. A gente tem um planeta relacionado com relacionamentos. A gente tem um planeta relacionado. Então, a gente tem uma força motriz que está por trás desses planetas. E quando a gente compreende a força motriz desses planetas, quando a gente traz luz para isso, a gente pode, então, ter mais clareza desses eventos e não viver os eventos de maneira inconsciente. Uma coisa que é interessante é o quê? Quando eu não tenho esse princípio universal, essa força que me afeta, conectada ao arquétipo original, ou seja, o arquétipo original de Marte em Áries, uma força que fala então do desbravamento, fala então da coragem, fala então da questão da gente ter uma ação. Quando a gente não tem esse arquétipo bem desenvolvido dentro da gente, a gente tem bloqueios. E por conta desses bloqueios é que a gente então tem os eventos que ocorrem tanto dentro da gente como externamente. Quando eu tenho um complexo ou quando eu tenho uma distorção desse arquétipo, que a gente pode trazer aqui como um Marte em Libra, que é quando eu tenho o arquétipo em um signo que ele não gosta muito, um signo que não é favorável para a ação de Marte. Quando a gente então tem essa distorção, essa deturpação, a gente então tem uma dificuldade de ver ou de sentir ou de simplesmente permitir que essa força possa agir dentro da gente. E isso é uma coisa bem interessante, porque quando eu não estou afetado pelo princípio universal do arquétipo, como um Marte em Áries, eu estou desconectado da força do arquétipo. Quando estou desconectado da força do arquétipo, eu tenho, então, algo que está bloqueado. Com esse gráfico, vocês podem compreender que cada planeta está relacionado com um chakra. E a gente sabe que a gente precisa fazer com que a energia do nosso chakra básico, ele então passe por todos os chakras, como se fosse um rio desbravando, um rio que vai chegar na sua imensidão. Essa imensidão é o nosso chakra coronário.
E lembrando que Júpiter rege esse chakra coronário. Lembrando, então, que Júpiter também rege Sagitário e Peixes. Peixes está relacionado com a imensidão do oceano. É quando a dualidade ela é dissolvida e, consequentemente, temos a unidade novamente. Esta unidade novamente é quando a gente se conecta com a força do arquétipo. E uma coisa que é interessante é que as imagens e os conflitos não me permitem ver o que é o original, o que é a real imagem. Então, a gente não tem a conexão com esse macrocosmos. O mapa astral, ele é individual, ele é considerado como um microcosmos. O microcosmos, quando não tem a conexão com a força do arquétipo, ele é o que? Um microcosmos ou um mapa astral desarmônico. Então, o exemplo que eu dei, um Marte em Libra, está relacionado, então, com uma desconexão. E aí a gente pode, então, começar a compreender melhor por que a gente vive as situações que a gente vive. E aí é muito engraçado que quando a gente tem, então, esses arquétipos, que são os planetas, em lugares onde essa força acaba sendo desconectada, a gente vê muito pessoas comentando e falando: eu acho que a vida é só aquilo, é destino, tem que ser assim. E aí a gente entra naquele axioma que é os astros inclinam, mas não obrigam, mas eles inclinam. E a pessoa então acaba vivendo com relação ao destino. E a gente consegue, através do mapa astral, ver o nosso destino. E uma coisa que é interessante, trazendo um pouquinho aqui o Jung, é que esses arquétipos a gente pode trazer que pode ser de uma alma do mundo ou anima mundi, da onde todos nós nascemos ou da onde todos nós saímos. E aí é interessante, quando uma pessoa ela tem um Marte em Libra e a gente consegue trabalhar, fazer com que esse Marte ande a 180 graus para que ele possa ir para o seu oposto, que é Marte em Áries, essa pessoa ela tem um potencial psíquico dentro dela. É um potencial psíquico que está bloqueado. E ela pode, então, realizar este potencial, fazendo um trabalho de conscientização dessa energia. Eu gosto sempre de dizer que é o potencial da ponte. O que seria um potencial da ponte? É quando a gente está andando numa ponte, como este gráfico, e a gente não sabe o que tem no ponto B. Eu conheço que é o ponto A. Essa força que me move, mas de uma maneira o que? Desarmônica. Porque o arquétipo não está juntamente com o seu signo domiciliado. E aí eu tenho que ir até o ponto B. A gente está falando de um aspecto chamado de oposição. E muitas vezes a gente tem que fazer uma energia circular para que a gente possa encontrar esse oposto. Vamos entender então a força desses arquétipos. A força dos arquétipos me diz: quanto eu mais sou consciente e, consequentemente, quanto mais consciente eu sou, mais livre de fato eu sou também. Podemos estar em nosso melhor tratamento com elas. Eu apenas não vivo o caos do resultado das forças do meu mapa astral, mas eu sei então atuar melhor com essas forças. Eu gosto sempre de dizer que está relacionado com as ferramentas que trazemos em nossa vida. Tem pessoas que trazem muitas ferramentas e apenas utiliza uma. Tem pessoas que às vezes não traz nenhum tipo de ferramenta, mas consegue fazer uma grande obra. A questão é a gente saber quais forças estão disponíveis para nós naquele momento, num trânsito, numa revolução solar.
e quais ferramentas nós temos como potencial. E para que a gente possa libertar um potencial, eu preciso fazer o quê? Libertar essas imagens, esses complexos que acabaram congelando o meu movimento. Quando eu tenho um congelamento do meu movimento, eu tenho um trauma negativo. Quando nós estamos inconscientes dessas forças, um exemplo, um Marte em Libra. Por que eu não consigo agir? Por que eu tenho uma certa dificuldade em agir? A astrologia nos traz isso, nos traz clareza. Se estamos então inconscientes de quem somos, quais são os elementos, quais são as ferramentas, qual é a matéria-prima que eu trouxe, a gente age como um fantoche no mundo. A gente age, na verdade, através do destino. E aí a gente vai tendo motivações inconscientes, sem ter de fato a possibilidade de interagir com essa força, sem de fato fazer com que essa força em Marte em Libra possa caminhar para o seu melhor posicionamento, que no caso seria Áries. A astrologia, então, vai revelar no mapa astral individual de cada pessoa quais são os nossos arquétipos mais importantes, aqueles que a gente ganha um potencial. A gente pode observar 2 pontos importantes no mapa: os planetas que estão domiciliados, os planetas que estão exaltados e os planetas que estão em queda ou em exílio. Esses 2 aspectos falam de potenciais. Potenciais que estão, de certa forma, disponíveis para nós, quando temos domiciliados e também exaltados. E a gente vê também os potenciais que podem ser libertados, que no caso são os exilados e são os planetas em queda. O mapa astral, a gente pode condizer e pode falar sobre isso, ele é uma consequência, ele é um efeito da falta de caráter espiritual. É muito importante a gente compreender. Nós precisamos criar um ego. Este ego ele é importante. A gente precisa construir um lar, que é o nosso corpo. Se o nosso corpo ele não tem caráter, se a gente não tem esse caráter que está relacionado com o ego, um ego bem estruturado, um ego saudável, a gente não consegue, não tem condições de receber o cálice do Santo Graal. Ou melhor, a gente não consegue receber a consciência por conta de falta de moralidade, por conta de falta de firmeza e coerência nas atitudes. Por que coerência e firmeza nas atitudes? Porque quando eu não tenho um corpo bem estruturado, em que o meu corpo físico ele está alinhado com a minha alma, eu tenho uma divergência das energias. Quando um quer ir para lá, o outro quer ir para cá. E o espírito ele precisa comandar todos os movimentos para um lugar só, para uma ação, para que haja o que? Um foco da energia. Quando a gente tem essa questão, a gente então tem falta de caráter espiritual. E quando temos falta de caráter espiritual, temos então que reencarnar. O karma, o trabalho, seria o trabalho, ele funciona para que a gente possa trabalhar o nosso caráter, lapidar o nosso caráter. E, consequentemente, este é um trabalho. Estamos aqui para nos autotrabalhar. As posições planetárias, elas são indicativos do estado cósmico
da época que nós nascemos. Então, o mapa astral, ele me revela um efeito de uma ação relacionada com alguma época. Conseguimos olhar o mapa astral não apenas na perspectiva atual do meu nascimento, mas eu consigo fazer o que? Um movimento de volta para compreender por que hoje eu tenho os planetas posicionados aonde eles estão. O mapa astral, ele é um código universal para a mente humana desvendar. Então, isso que é interessante. Como eu vou desvendar por que eu nasci com Marte em Libra? É você desvendar por que você nasceu com essa energia num posicionamento não benéfico. Outra coisa que é interessante é que quando nós temos aspectos que são a interação com os planetas, e essas interações elas podem ser tanto fluídicas como pode ser interações bloqueadas. A gente está falando aqui de interação entre forças arquetípicas. E temos forças arquetípicas que combinam, e temos forças arquetípicas que elas são divergentes. Agora vamos falar sobre os 10 arquétipos, ou as 10 forças primordiais que nos motivam e que nos movem. O Sol é o primeiro arquétipo. Ele é uma entidade central. Eu gosto de comentar que o Sol, ele é uma expressão do que o eu superior ele quer que a gente faça nessa vida. E o Sol, então, ele fala de um ego consciente. Ele é autodirecionado. Ele tem uma vontade de existir. A vontade de existir do ego, do Sol, está relacionado com brilhar. É a autoexpressão. Essa é a força que nos move. A autoexpressão. Eu expressar de dentro para fora. E é muito interessante, porque se você não está com essa vontade de existir de dentro para fora, a gente pode já trazer que esse arquétipo ele está com a sua capacidade reduzida, com a sua força motriz reduzida. O outro arquétipo que a gente encontra é a Lua. A Lua representa, então, a matriz do nosso ser, representa as heranças, representa o útero. Lembrando que a Lua está na casa 4, antes da casa 5. Eu só consigo ter a autoexpressão se eu estou bem o que? Conectado. Se eu fui bem o que? Nutrido. Se eu fui o que? Bem gerado. Se eu não consigo ter autoexpressão, se eu não consigo fazer de dentro para fora, é porque eu tenho questões relacionadas com a mãe, o feminino, e precisam ser vistas ou revistas. A Lua, ela é uma parte escondida para o ego consciente. A Lua é uma parte escondida para o Sol. Só conseguimos brilhar plenamente com o nosso Sol de maneira plena quando resolvemos as questões de carência ou as questões de insegurança da Lua. Enquanto a gente não consegue resolver as questões relacionadas com a nossa mãe ou com a nossa alma, este Sol não consegue brilhar, porque algo está bloqueando, algo está trazendo o quê? Escuridão. São pontos de escuridão. E é muito interessante, porque quando eu brilho muito, quando eu faço o meu Sol brilhar, o Sol que está no nosso mapa astral, eu revelo aquilo que estava escondido com relação à Lua.
Então, é revelado, é mostrado para nós quais eram as nossas inseguranças. Podemos, então, trabalhar de duas formas, esses dois arquétipos que são os mais importantes do mapa astral, porque eles contêm em si mesmo as questões do masculino representado pelo Sol e as questões do feminino representado pela Lua. Eu posso ir pela Lua, trabalhar a minha Lua para chegar no meu Sol. Mas eu posso trabalhar o meu Sol para compreender melhor a minha Lua. Com isso, quando aquilo que é escondido, aquilo que está inconsciente a mim é mostrado, eu posso me sentir inteiro e minha vida fica mais plena. Vida ficar mais plena está relacionado com a força arquetipal. A diferença da Lua para o Sol é que a Lua ela é espontaneamente como um Sol, mas o Sol ele tem um autodirecionamento, ele sabe para onde ir, ele sabe para onde brilhar. E a Lua ela é apenas reativa, ela apenas reage, ela apenas está o quê? Defendendo aquilo que está inseguro dentro de si. Os sentimentos inconscientes foram estabelecidos no passado. Então, a Lua que temos hoje no nosso mapa astral é uma consequência com relação aos eventos do passado. Como você sente com você mesmo? A Lua é a resposta à vida. A Lua vai me mostrar a herança emocional da nossa primeira infância. Como foi este ambiente familiar? E da mãe? Como você foi nutrido? Com que energia você foi nutrido? Ela governa o senso de pertencer ou não a alguém. Como nutrir e ser nutrido. A Lua fala das questões de dependência. Fala das questões daquilo que eu ainda não percebo como um ser individualizado. A Lua ainda revela aspectos de uma relação simbiótica com a mãe. Ou seja, o que a minha mãe sente, eu sinto também. Mas será que o que você sente está relacionado com você ou com a sua mãe? Então precisamos crescer, precisamos fazer com que esse arquétipo da Lua possa ser cada vez mais revelado a nós. O próximo arquétipo é Mercúrio. Mercúrio, então, está relacionado com Hermes Trismegisto. Ele é o mensageiro. Mercúrio traz a arte da comunicação. Leão, que é regido, o Sol rege Leão, ele fala da expressão. E Mercúrio fala da comunicação. Será que você se comunica através da expressão ou você se expressa através da comunicação? Eu posso muito bem comunicar, mas não expressar nada. Ou eu posso expressar e não comunicar. A grande dificuldade e o grande desafio é ter uma comunicação expressiva. Eu comunicar e, ao mesmo tempo, eu expressar aquilo que eu estou comunicando. As emoções de forma mais criativa. Mercúrio, então, traz a força primordial de conceitualizar, de articular, de analisar, de compreender, de aprender e de comunicar. Como eu estou com essa força dentro de mim? Estou conseguindo fazer a comunicação, principalmente das questões da minha emoção?
ou eu estou tendo a dificuldade de comunicar. Estou tendo a dificuldade de fazer uma ponte com o outro, né? No quesito de você comunicar com a outra pessoa, ou eu estou tendo a dificuldade de ter uma comunicação com Deus, com Júpiter ou com Zeus. Se eu estou tendo essa dificuldade, eu fico muito restrito a mim mesmo, a viver dentro de mim e não fazer um processo como a flor, aquilo que desabrocha para fora. O próximo arquétipo é Vênus. Vênus é Eros e Mercúrio é Logos. Vênus traz, então, uma força primordial do amor, da natureza, das relações sociais, da harmonia, do prazer. Como eu dou, como eu recebo carinho, como eu dou, como eu recebo, como eu valorizo, a estética. Como está Vênus no seu mapa astral, vai revelar muito da sua relação com o amor. O próximo arquétipo que a gente tem é Marte. Marte é uma força energética, é uma força irracional. Ela simplesmente está lá. Ela não é tão refinada como Vênus, como Mercúrio. Mas Marte é importante, porque Marte nos traz a energia de avançar, de afirmar, de ir, de ser combativo no sentido de que eu preciso avançar. Marte, então, é importante quando está alinhado a Vênus. Assim, a minha ação é direcionada para o amor. Marte fala também de buscar aquilo que é melhor. Ele é também um buscador. Ele busca, por mais que a sua orientação seja inconsciente. É melhor, às vezes, termos buscas inconscientes do que simplesmente ficarmos parados. Marte traz uma energia de fogo. Então, o fogo faz com que a gente se movimente. O próximo planeta, ou o próximo arquétipo que temos é Júpiter. Júpiter fala, então, da questão de ideais, princípios morais e filosóficos conectados com uma filosofia de ordem maior. Júpiter está além da lei dos homens, porque Júpiter fala de moralidade. Então, Júpiter fala de caráter, um caráter moral. Júpiter traz uma leitura ampla da vida. Júpiter tem uma visão amplificada. Essa visão amplificada está relacionada com as leis eternas que regem a todos os nós. Por isso que Júpiter fala das viagens a longo alcance. Quando eu tenho uma viagem a longo alcance, seja uma viagem externa para um país a longo alcance que possibilita eu ter contato com novas culturas, eu ter contato com pessoas diferentes, com cor, com cheiros, com hábitos, eu também faço esse contato a longo alcance dentro de mim. É importante a gente compreender que Júpiter traz a capacidade de viajar a longo alcance sem ter saído do lugar. Eu posso simplesmente atrair estrangeiros. Isso já me dá uma referência do que é novo, ou melhor, daquilo que estava distante de mim. E através dessa atração, eu posso então compreender, ter uma visão mais ampla do que é a vida. O próximo arquétipo que faz complemento a Júpiter, porque Júpiter traz a expansão, traz o otimismo,
traz a fé, traz alegria. Ele é para cima, é Saturno. Saturno, ele tem o arquétipo do espaço e do tempo. Saturno, ele traz o limite, traz as estruturas, a necessidade da encarnação. Saturno é o arquétipo do karma, do trabalho, da perfeição, da segurança estabelecida através do trabalho diário. Saturno é que nos torna reais e que nos dá a possibilidade de sermos responsáveis com a nossa autoridade, ou melhor, com a nossa autoexpressão. Saturno é que nos faz ficar sozinho. Ele separa a gente. É só a gente compreender, porque nosso corpo, ele está o quê? Fora do corpo do outro. Por isso que Saturno, ele fala dessa questão da separação da mãe. Ele limita o nosso corpo. Saturno é nossa consciência superior. Ele trabalha para que a gente possa ter resultados duradouros, resultados estruturados. Por isso que Marte se exalta neste signo, que no caso é Capricórnio. Trabalho da vida. Saturno fala do trabalho da nossa vida. É o trabalho que vai fazer com que nós tenhamos a responsabilidade de utilizar a sabedoria na prática, a sabedoria jupiteriana, mas que é feita na prática. Aceitar o espaço-tempo do outro e aceitar os melhores momentos, momentos de melhores expansão e melhores contração. Aquele que não pode obedecer a si mesmo, como diz Nietzsche, nunca será um mestre. Então, se nós não compreendermos que Saturno rege as leis físicas para que possamos colocar a nossa ansiedade em prol de um trabalho e entender que é tudo através do tempo. Saturno, ele é visto como um propósito, que através do sofrimento e das frustrações a gente consiga compreender qual é o propósito. O próximo arquétipo, Urano, ele vai falar, ele já é o primeiro planeta dos três últimos planetas que foram descobertos. Então, a gente pode afirmar que podemos ter mais planetas, mais arquétipos na astrologia? Podemos. Tudo vai depender da evolução dos homens e da evolução da própria astrologia. Mas hoje temos esses 10 planetas. E Urano, ele é, então, a possibilidade da gente trazer o arquétipo, a força que move da liberdade de um corpo, da liberdade de uma expressão que está contida dentro de um corpo. Ele está associado, então, a eventos, a fenômenos esperados de todos os tipos, com surpresas repentinas. Surpresas essas que falam, às vezes, de avanços espirituais, avanços tecnológicos e avanços intelectuais. Urano nos traz essa capacidade de pensar muito além, de pensar algo que ninguém nunca pensou, de ver. Traz, então, o arquétipo do gênio, aquele que traz luz. Ele, então, governa a liberdade das estruturas estabelecidas e tende a ser algo fora do comum, fora do padrão. Fala de algo original. Urano usa, então, a criatividade, a inovação,
Como é que está a criatividade e a inovação? Algo que é além da sua própria autoexpressão. Urano, a gente pode ir por Urano da forma positiva. Quando nós fazemos essa fonte de mudança dentro de nós mesmos, acionamos Urano dentro de nós mesmos, quebramos, tiramos aquilo que está limitando a força criativa. São relacionados com os nossos padrões condicionados. Quando a gente não faz esse movimento dentro, movimento esotérico, com S, a gente então vai ter que viver as mudanças e os eventos imprevisíveis que vão ser impostos a nós, para que assim a gente tenha a possibilidade de ver novos horizontes. Urano então vai confrontar Saturno para derrubar o status quo. Quando temos Urano de maneira distorcida, temos uma rebeldia, algo que é ilegalidade. Então, de vez a gente fazer uma mudança, que ela não é apenas uma mudança para nós, mas para todos, eu vou para uma mudança que eu não aceito as regras, mas eu não trago também novas regras. Então, Urano é importante a gente compreender. Netuno é o próximo planeta, e Netuno, então, representa uma realidade ideal. Uma realidade que ainda não se materializou. Que ainda não houve uma espiritualidade da própria matéria. Então, a gente busca uma imaginação, algo nostálgico, algo que já fez parte de nós e que ainda não temos a capacidade de lembrar. Netuno representa o oceano, que fala da dissolução entre o eu e o outro, entre o eu e o universo. Netuno, então, fala dessa questão de ter a memória primitiva da condição mística, da unidade com a natureza, unidade com o todo. Netuno, portanto, governa um mundo ideal. É um mundo ideal, é uma aspiração mais elevada. Mas a gente deve também senti-la. Urano traz, o arquétipo do Urano, a energia que move, Urano está relacionado com a parte mais intelectual. Então, é um pensar além. Mas a gente deve também sentir além. Não devemos apenas pensar, mas devemos fazer a união com esse sentir. Então, Netuno fala dessa questão da gente ter as altas verdades espirituais, que fazem com que a gente transcende o mundo do dia a dia. Mas muitas pessoas ligam a parte sombra de Netuno e entram, então, nos enganos, nas ilusões. Netuno, ele fala também dessa questão da capacidade da gente viver não mais de uma imagem, mas viver dessa realidade, desse altruísmo. Netuno, então, governa esse impulso para que a gente possa ter um anseio de um ideal que ainda é invisível. E esse ideal, ele só ocorre, esse invisível, ele só ocorre quando a gente tem a possibilidade de que o visível fique no mesmo patamar do invisível. Netuno dissolve todos os limites. Netuno sensibiliza a todos. Ele é algo universal, que fala de todos nós. Netuno, ele enfraquece o ego em favor de algo universal. E o último planeta,
a gente tem a força primordial, a energia vital universal, que é Plutão. Plutão impulsiona toda a evolução e transformação. Plutão representa o princípio do poder em si, a força da libido primitiva, da agressão. É id, Freud. É uma energia, é o poder da Kundalini. Ele compele, fortalece, sobrecarrega, transforma, destrói e ressuscita. Plutão governa os instintos, a força da natureza. Aquele que consegue acionar esta força se torna um deus, porque consegue comandar todas as forças do universo. Plutão, então, ele governa também o sexo como a morte. O que é morte? O que é nascimento? Será que tudo não é um tal do renascimento? Plutão rege as confusões. Ficamos confusos com essa força, porque destrói, transforma. É o instinto. É aquilo que a gente não quer ver da gente. Fala, então, de uma descarga de energias reprimidas, como um terremoto, como uma loucura, uma crise, um surto psicótico. Isso é Plutão. Então, a gente começa a compreender que nós temos que viver os 10 arquétipos planetários. Não ter medo, mas saber vivê-los. Os arquétipos, então, são muito profundos e são também multifacetados. Os seus significados são imensos. Há possibilidades enormes, de acordo com o grau de evolução de cada pessoa. Cada pessoa vai ver esse arquétipo de uma forma. E quer dizer que cada pessoa tem um potencial psíquico-energético mais ou menos lapidado, de acordo com o seu caráter espiritual. Então, essa foi a aula de hoje, da gente começar a trazer a psicologia, a análise, as questões complexas dessas interações e como a gente pode compreender melhor o nosso mapa astral e, consequentemente, fazer como o Nietzsche fez, ou como Plutão, saber compreender melhor a nós mesmos. Um grande beijo para vocês e até